Eu quero falar com você nessa noite sobre a última flecha. É sobre isso que eu quero falar com você. Não pare até ter terminado. Na realidade, esse tema é tema de um livro que eu li, me impactou muito, de um livro de Erwin McManus. Recomendo você ler esse livro. Esse homem poderia ter desistido da vida, e ele fala da última flecha no meio de um câncer. E talvez você chegou aqui nessa noite, talvez pensando em desistir, ou achando que a derrota já bateu a sua vida e a sua família, e Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você que ainda precisa atirar a última flecha. Nesse livro eu gostei muito que o autor demonstra a maneira radical do que é ser um discípulo de Jesus, a maneira radical do que é ser alguém que precisa, sem rodeios e desculpas, ter nas suas mãos um arco e uma flecha e uma aljava cheia, e enquanto a aljava não se esvaziar, não parar de atirar as flechas. Gostei demais desse livro, recomendo você ler. Mas eu quero, de algumas coisas que esse livro me impactou, trazer algumas coisas da palavra de Deus que podem talvez mudar, transformar e redirecionar a sua vida e fazer você perceber que tem uma aljava e tem um arco e tem flechas que precisam ainda ser atiradas. Abra sua Bíblia no Salmo 127. Quando você está abrindo a sua Bíblia, como eu quero ilustrar, eu descobri que aqui na igreja tinha um arqueiro, uma família de arqueiros na realidade. Ele, com medo, não quis dar o arco dele, que é de profissional. Eu sei que ele mandou para mim do arco de um dos filhos, né? Falou, pastor, vai que o pastor vai fazer lá, né? Mas eu gosto de ilustrar, então, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu vou pegar um arco ali e algumas flechas, e talvez a gente vai mirar algumas pessoas aqui nessa noite. Não, calma, não precisa correr. Quero ler esse texto com um arco na mão. Falando isso, não sei nem segurar o arco direito, né? Mas Deus tem me dado um arco poderoso, que é a palavra de Deus nas minhas mãos, e eu quero usá-lo dessa noite com autoridade. Salmo 127, versículo 4 e 5 apenas, diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da sua mocidade, são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feche mais uma vez seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra é linda, ela é maravilhosa, ela é simples, mas ela é poderosa. Que ela encontre lugar nos nossos corações nessa noite, que de maneira poderosa o Senhor possa falar as nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Eu tenho aqui um arco, eu tenho uma aljava com algumas flechas. Normalmente a aljava de um guerreiro era necessária que estivesse cheia de flechas e as flechas estivessem prontas para serem usadas. Nós tivemos o nosso congresso dos homens e Deus falou muito comigo sobre isso. Deus quer filhos, e Ele disse que os filhos são herança do Senhor, e os filhos são como flechas. E naquele congresso dos homens, quando o pastor Diego Zacari estava ministrando, Deus tocou o meu coração e mostrou de uma certa forma que a igreja Batista Memorial deveria ser essas flechas, e que a igreja seria essa aljava cheia de flechas, e para cada lugar que a gente precisasse de uma flecha, essa flecha chegaria e cumpriria o seu propósito, o seu destino. Então eu fiquei imaginando algumas flechas chegando nos hospitais, chegando nos presídios, chegando nas comunidades carentes, chegando do outro lado da rua, do outro lado do mundo, do outro lado da mesa. E eu fiquei imaginando que cada um de vocês são essas flechas. E Deus chamou os pastores, chamou para capacitar os santos para a obra do ministério. E nós como igreja temos trabalhado para preparar você. E eu entendo que Deus colocou os pastores para serem líderes
que são valentes, que são arqueiros, e precisam lançar essas flechas. Mas Deus também chama os pais, você que é pai, para ser um arqueiro, e que o seu filho, a sua filha, seja uma flecha. Eu começo a pensar que lá em casa eu ainda tenho uma flecha, que é a França. Enquanto o filho não casa, enquanto o filho não saiu de casa, casado, ele ainda é uma flecha, até ele cumprir alguns propósitos da sua vida. E eu creio também que chega um momento que esses filhos, depois que casam, precisam mudar também e se transformarem em arqueiros, se transformarem em valentes e terem novas flechas nas suas aljavas. Eu acredito que, olhando para a história de Israel, o quanto era importante, o quanto significava isso de ter flechas, de ter um arco. Em Israel, quando a palavra diz assim que é como flechas na mão, quase certamente você tem que entender que Israel precisava de um exército poderoso. E a ordem desde Gênesis era crescei e multiplicai. A ordem continua nesses dias para nós termos filhos espirituais. Mas Israel precisava de um exército. E quanto mais guerreiros houvessem, quanto mais a aljava estivesse cheia, mais Israel estaria protegido. Mas não era só isso. Uma família que tinha muitos filhos era uma família honrada, uma família respeitada, e até mesmo os juízes não tinham coragem de levá-los às suas portas, chegarem às suas portas. O texto até fala: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui o significado tinha que muitas vezes, quando era uma demanda judicial, dificilmente se levantaria uma acusação falsa sobre aquela família, ainda mais tendo vários filhos. Porque se houvesse cometido uma injustiça, a família poderia ter um vingador de sangue. E esse vingador de sangue, ele poderia ir atrás para vingar a sua família pela injustiça que foi feita. Então, quanto maior era a família, maior era o problema para quem tentasse enfrentar essa família. Então, as flechas que fala aqui, nas mãos de um guerreiro, é algo que Israel conhecia muito bem. E é algo que nós precisamos, como igreja, entender que há um propósito nisso dado por Deus. Nessa noite, de uma forma muito especial, eu quero levar você a pensar sobre essa última flecha. E para tanto eu quero convidar você a entender que os filhos que você tem, quem é pai aqui? Levanta a mão aqui, quem é pai, mãe? Olha, quantos arqueiros. Seus filhos, eles são flechas metafóricas. O que significa isso? Há um sentido, algo especial incutido dentro dos seus filhos. O sentido é que essa metáfora usada sobre os filhos serem flechas, é que você nunca deveria ser envergonhado, porque os seus filhos sempre estariam te protegendo. É triste quando os filhos envergonham os pais, mas o sentido era esse, que os filhos deveriam proteger os seus pais, como os filhos queriam proteger Abraão, Isaac, Jacó. Da mesma forma, os seus filhos deveriam te proteger. Os filhos deveriam ser os solucionadores dos problemas dos pais. Vou dizer de novo, os filhos deveriam ser os solucionadores dos problemas dos pais que surgissem na família, não os filhos causarem os problemas para os seus pais. Os filhos também, eles tinham eram como flechas psicológicas. Por quê? Porque os filhos estariam segurança para a família de saber que quando chegasse a velhice, o pai não estaria desamparado. O pai estaria seguro. E você sabe como funciona muito bem isso, né? Os filhos que conseguem cumprir aquele degrau de obediência, submissão e honra, quando chega o período de honra, estão honrando e cuidando bem dos seus velhinhos, dos seus pais, cuidando bem deles. Feliz o homem que enche a sua aljava. Um homem que tenha muitos filhos, à semelhança de um arqueiro, ele tem muitas possibilidades junto de si, muitas coisas que podem acontecer através da sua família. E eu quero dizer uma coisa que eu tenho aprendido: pai e mãe, você tem um papel importante na vida do seu filho de dar identidade para ele. Mas eu tenho descoberto que há algo que os pais, que o homem tem jogado nas costas da mãe, da mulher, e não é papel dela, e ela acaba fazendo pela misericórdia de Deus.
mas o papel de seu filho ser uma flecha, de ter um destino, é um papel do homem. Você pode olhar em toda a Bíblia que quando Abraão, Isaac, Jacó, a bênção que vinha era a bênção do pai. E talvez você fique preocupado, porque como eu passei por isso, de meu pai não conhecer as veredas de Deus, não conhecer os princípios de Deus, meu pai ter falhado. Mas o seu Deus, o seu Pai Celestial, Ele nunca falha. Ele nunca deixa você sem destino. E quando pleitear os inimigos à sua porta, você vai estar protegido e guardado. Mas meu desejo e sonho, nessa noite, é que cada crente seja uma flecha. Que cada pastor, cada líder de pequeno grupo, cada líder de ministério, cada líder da igreja, seja um arqueiro. Que depois da aljava cheia, não fique nenhuma flecha sem ser lançada para cumprir o seu destino. Então, pensando nisso, eu quero dizer para você, que entende que você é um arqueiro, que tem flechas na sua mão, não pare até ter terminado. Não pare até ter terminado. Terminado o quê? De lançar todas as flechas, terminado a sua missão. Esse conceito da última flecha é baseado numa história da Bíblia que me chama muita atenção. Até eu já preguei no passado aqui sobre a flecha da vitória, da história de Eliseu. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia novamente em 2 Reis 13, de 14 a 19. Mesmo assentado, acompanhe a leitura. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, simbolizando as mãos de Deus sobre a vida do rei, porque certamente a mão do Senhor nunca está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida. E disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter atirado, então feriririas aos sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Eu quero ilustrar só para a gente entender isso. Eu vou atirar uma flecha na direção de vocês aí. Vou deixar o jarro aqui, tá? Funcionando aqui? Você me olhou primeiro, né? Fica tranquilo, eu não sou bom de mira não. Olha, já se mexeu ali. Não sei nem pegar direito aqui, ó. Na realidade, ele falou assim: abre a janela. E quando abriu a janela, ele mandou atirar pela janela essa flecha. E quando atirasse, gritasse: flecha da vitória do Senhor. E a flecha sairia. Então essa flecha já saiu para cumprir o seu destino. Aí o profeta falou assim: vai na aljava e pega as flechas, e agora você atira ela ferindo a terra, atira ela para o chão. Então o rei estava obedecendo, então o rei foi lá, pegou uma flecha,
E agora ele não mirou para cima, ele mirou para o chão, ferindo a terra, e mandou. O rei pegou, voltou na aljava, pegou mais uma flecha, mirou o chão e atirou. Segunda flecha. O rei foi pela terceira vez, pegou outra flecha e atirou, ferindo a terra novamente. A terceira flecha. Sabe o que aconteceu? Você já leu aí na Bíblia? Acabamos de ler. Eliseu se indignou. Eliseu ficou indignado. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Irmãos, nessa história Jeoás é o rei de Israel, quando os reinos de Israel estão divididos, guerreando entre si. E a vantagem que Jeoás tem é de saber que o profeta está com ele, saber que o homem de Deus está com ele. Esse homem de Deus que faz sinais, maravilhas, esse homem de Deus que tem unção dobrada de Elias, este homem de Deus que realmente é ousado. Jeoás, ele chega nesse momento que é da morte de Eliseu, e a Bíblia diz que quando Eliseu está padecendo dessa enfermidade, ele corre para lá, e Jeoás chama por Eliseu, que foi um símbolo forte de força e do poder de Deus para Israel, e ele chama Eliseu de meu pai, porque eu quero dizer para você que só o pai pode dar o destino para o filho. Homens, ouça o que eu estou falando, há um papel muito forte, mas Eliseu lhe dá uma série de instruções um tanto inusitadas. Ele diz: abre a janela, mas não é abrir a janela para qualquer lugar, para qualquer lado. Fala, abre a janela para o Oriente. Para o Oriente simbolizava o lugar onde o sol surgia no firmamento. Logo pela manhã, naquela região era normal, 6 horas da manhã o sol já começar a aparecer no Oriente. E era para aquele lado que era para ele tirar, porque o sol estava prestes para se levantar, como o sol da justiça sempre está pronto a se levantar ao seu favor. Essa flecha tinha um simbolismo não só profético, mas um simbolismo de guerra, que a guerra estava começando e era preciso estar com o arco e a flecha nas mãos. E algo semelhante disso, você vai ver na Bíblia em outros momentos, que acontece, que Deus usa isso. Quando Josué vai guerrear pela segunda vez com Ai, aquela cidade de Ai, em Josué 8:18, o Senhor diz para Josué: Josué, levanta a lança. Lá não era o arco e a flecha, era levanta a lança em direção a Ai, aponta para lá, porque eu vou dar vitória para você, eu entregarei nas suas mãos. E Josué estendeu a sua mão em direção a Ai. Então quando você criticar, quando a gente ora aqui na igreja, fala assim, estende a mão em direção à sua casa, em direção ao seu PGM, está na Bíblia, viu gente? É um ato profético, é um ato de fé, mas é um ato de guerra. Da mesma forma, tomando o arco em suas mãos, o rei seria um instrumento usado por Deus para trazer vitória. Então o profeta disse: atira a flecha da vitória, mas disse: pega as flechas. Ele não disse pega a flecha, ele não disse pega 3 flechas, ele disse pega as flechas e atira contra a terra. Ele não disse quantas. Fala assim, então o rei não tinha culpa. Não é uma questão de culpa, é uma questão de perseverança, é uma questão de entender o que Deus está falando comigo e com você, através do profeta, através da palavra. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes no mínimo você deveria ter atirado, então ferirás os sírios apenas 3 vezes, você vai ter só 3 vitórias na batalha. E logo depois de dizer isso, morreu Eliseu. Jeoás fica desesperado: meu pai, carros e cavaleiros, o que vai ser de mim? O que vai ser do meu povo? E até aquele instante ele fizera tudo o que Eliseu instruíra. Mas quando Eliseu lhe disse para ferir o chão com as flechas, o profeta deixou a instrução em aberto.
profeta deixou a instrução em aberto. Não é algo insignificante o fato do texto dizer que o homem de Deus se indignou muito contra ele. Está claro que estava acontecendo muito mais do que os olhos poderiam ver. Havia um significado em ferir a terra. Existem muitos significados, mas eu tenho certeza que tem coisas que só Deus vai fazer. Só Deus será a tua flecha da vitória. Mas tem coisas que Deus vai colocar nas tuas mãos e que você deve fazer. E tudo que vier à tua mão para fazer, faze com todas as tuas forças. Faze até que acabem todas as suas forças. Faz até que acabe a última flecha, até que não haja flecha na aljava. Faça sem desistir. Ele desistiu, esse é o sentido. Ele parou de atirar as flechas. Eu me pergunto quantas vitórias são perdidas antes mesmo da batalha começar. Porque a batalha mesmo não tinha começado, ali era só um ato profético para começar a batalha. Quantas batalhas são perdidas porque você desistiu de orar? Quantas batalhas são desistidas porque você desistiu de levantar cedo e ir procurar um emprego? Quantas batalhas são desistidas porque você desistiu de estudar? Quantas batalhas são perdidas porque você desistiu de perseverar sobre determinadas situações? Pergunto, quantas vezes em minha própria vida eu pensei ter falhado, mas na verdade eu não falhei, eu apenas desisti. Eu apenas desisti. O que há em nós que nos faz parar antes de termos terminado? O que havia no rei Joás que fez ele parar antes de ter acabado as flechas na aljava? O que faz que confundamos desistência com fracasso? O que faz com que nos contentemos com menos? Sabe o que é contentar com menos? É aquele estudante que a média... Eu gostava muito quando no seminário, aí você que é seminarista hoje, você que estuda, a média não era 7 no seminário, a média era 9. Para não se contentar com menos. Porque hoje se a média é 7, não, se eu tirar 7 eu passei. E se contentar-se com menos. O bom é inimigo do excelente. Quantas vezes você desistiu? Creio que muitos de nós ouvimos Deus dizer: pegue as suas flechas e atire. Deus tem dito isso para a igreja. Deus tem dito isso para mim e para você. Mas assim como o rei, nunca ouvimos a ordem de Deus: pare de lutar. Pare de atirar as flechas. Pelo contrário, você vai encontrar na Bíblia dizendo assim: eu não me agrado, eu não me alegro de quem desiste. Há um pensamento que eu gosto muito que diz assim: de todas as palavras tristes, da língua ou da pena, ou da caneta azul, que é atualizando, né? As mais tristes de todas estas poderia ter sido. O mais triste é aquilo, puxa, poderia ter sido assim, poderia ter acontecido, poderia ser diferente. Há uma postura com relação à vida que separa aqueles que terminam as coisas e aqueles que não terminam. Será que sou o tipo de pessoa que atira 3 vezes e depois para? Ou sou o tipo de pessoa que quando recebo ordens de atirar minhas flechas, continuo atirando sem parar, até que não restem mais flechas? Bom, desculpe, eu não quero que perca a espiritualidade, mas me veio a memória ontem, eu assistindo o jogo do Flamengo lá, porque os técnicos poderiam entregar os pontos, mas 43 minutos para terminar, mudou a história. Eu estou usando essa ilustração só para dizer, porque às vezes a gente olha para uma situação e você fala: não tem mais jeito, não tem o que fazer mais, não tem mais como reverter. E é curioso aqui, que quando eu recebo a ordem de atirar minhas flechas, continuar atirando sem parar, é para atirar até que não restem mais flechas. É curioso que Eliseu tenha feito o rei atirar a primeira flecha pela janela, e depois instruiu a pegar as flechas que restavam e começar a golpear o chão. Talvez nunca saibamos toda a implicação da razão pela qual ele tenha feito desse modo. Talvez essa resposta, eu estava preparado ontem para algumas respostas com os jovens lá, não precisou falar. Eu falei: isso aí está lá em Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Talvez a flecha que ele atirou pela janela fosse um símbolo de como Deus levaria a vitória além da mão do rei.
É assim que devemos esperar que uma flecha seja usada. Meus irmãos, uma flecha, ela só cumpre o seu propósito, ela só cumpre o seu destino, e preste atenção, Deus fala assim: seus filhos serão como flechas. Você não vai poder segurar os seus filhos para sempre. Léo, você não vai poder segurar a Milena e a Mirella para sempre. Nós não criamos filhos para nós, nós criamos para Deus, mas na hora certa, né, Léo? Tem o tempo certo. Até para namorar, 25 anos parece. Aí você concordou? Não, Léo, calma, Léo, não é desse jeito. 25 anos é o André Adams lá, que é assim. Mas também tem todo um currículo, né, André? Tem que estar pronto. O que eu quero dizer para você, e eu amo sobre flechas, em comparação a outras armas antigas, porque os valentes de Davi, eles usavam espadas, usavam machados, usavam lança, mas a lança, o arco e a flecha tem algo diferente das outras armas, porque as outras armas teriam que ser usadas aqui, mas uma flecha só cumpre o seu destino se ela for lançada. Se ela ficar na aljava, a vitória não virá. Se ela ficar guardada, não cumprirá o seu propósito. Uma flecha só é flecha e só tem valor quando ela deixa de ser um enfeite e ela cumpre o propósito para que ela foi feita, para que ela foi formada. Não devemos morrer com nossas aljavas cheias. Na verdade, nós não devemos morrer com as nossas igrejas cheias e o mundo vazio de Cristo. Cada vez que você sair por aquela porta, o seu campo missionário começou. É hora dessa flecha cumprir o propósito. O autor, ele disse algo que me chamou a atenção. Ele falou assim: que você possa morrer com a sua aljava vazia, e que você possa morrer com o seu coração cheio de amor pelas pessoas. A última flecha não é a respeito do que você pode fazer ou poderia fazer, é sobre o que você precisa fazer. As pessoas sabem o que está fora das suas mãos. As pessoas sabem aquilo que você não tem o controle. Você pode decidir algumas coisas na sua vida. Por exemplo, você não pode decidir como o avião vai aterrissar, e até mesmo se ele vai aterrissar, mas você pode decidir se você vai estar dentro dele ou não. E tem decisões que você precisa tomar, porque elas decidem o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. E embora aqui nessa história o profeta Eliseu fosse o agente de mudança, o futuro foi colocado literalmente nas mãos do rei Joás. O rei Joás não fez tudo o que era para ele fazer. Essa é a questão, ele desistiu. Meu irmão, minha irmã, você pode se esforçar ao máximo, mas não vai conseguir encontrar em nenhum lugar na Bíblia Deus zangado com alguém que tinha muita fé, Deus zangado com alguém que não desistiu de lutar, Deus zangado com alguém que perseverou, Deus zangado com alguém que tinha determinação, com alguém que tinha iniciativa. Jamais você vai encontrar Deus zangado com pessoas que não desistem. Pelo contrário, porque nós presumimos muitas vezes que a intenção de Deus para nós é menos, e nós nos contentamos com menos, e você não consegue compreender que o que Deus tem para você é maior do que você possa pensar ou imaginar. É infinitamente mais, como diz a palavra, daquilo que você possa pensar ou imaginar. A última flecha não é um chamado para não se acomodar em alguma área da sua vida. A última flecha é um chamado para você nunca se acomodar com o que Deus pretende fazer com a sua vida. Você precisa saber o que importa realmente nessa vida. Você precisa saber o que realmente importa para Deus. Você precisa saber quem é você, ter uma identidade. Você precisa saber a que ou a quem você deve dedicar a sua vida, a quem a sua vida pertence. Pois no fim, a única coisa onde você nunca deve se contentar com menos é com o chamado que Deus tem para a sua vida. Deus tem um chamado para a sua vida. E eu vou dizer para você, você pode fazer tudo nessa vida, mas nada vai te contentar, nada vai te alegrar, nada vai te satisfazer se você não estiver no centro da vontade de Deus. A grande tragédia
é que vez após vez continuamos subestimando o que Deus quer fazer por intermédio de nós. Através de mim? Eu não, Senhor. Eu sou o menor da minha tribo. Eu sou gago, Senhor. Senhor, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não tenho coragem. Eu sou o menor da minha tribo. Sou eu, Senhor, que estou te chamando. Sou eu, Senhor, que vou te capacitar. Sou eu, Senhor, que vejo o que posso fazer através de você. Muitos de nós acreditamos nas mentiras que nos contaram. Mentiras que o diabo assoprou e usou pessoas para serem boca dele. Pessoas que disseram que você não é bom o bastante, que você não é boa o bastante, que não somos inteligentes o bastante, que não somos talentosos o bastante, que simplesmente não somos o bastante. Uma das facetas de Deus que o torna extraordinário é a capacidade de Deus realizar o impossível através de pessoas improváveis, como eu e você. Eu sou um improvável. Os homens de Deus eram pessoas improváveis, e você que está sentado aqui talvez essa noite seja um improvável, mas Deus quer usar você nas mãos dele. Que você seja a última flecha, que você ganhe ou perca, tenha êxito ou falha, viva uma vida de celebridade ou de anonimato. Quando você der o último suspiro, você saiba sem reservas que deu tudo que tinha, tudo o que é, e a vida que lhe foi confiada você usou para a glória de Deus. Talvez você esteja aqui essa noite pensando até em desistir de algum projeto, de algum sonho, de algo que você quer fazer, ou até mesmo desistir da sua fé, porque é um tempo de enfraquecimento da fé, é um tempo de apostasia, e talvez você está pensando até mesmo em desistir até mesmo da sua própria vida, ou até mesmo de Deus. Mas Deus não desiste de você, porque você é uma flecha que ainda está na aljava e que Ele tem um propósito para cumprir na sua vida. Será possível que o fracasso seja simplesmente o resultado de desistir cedo demais? Será possível que o nosso fracasso trágico seja de desistirmos de nós mesmos? Esse é um paradoxo, entre aquilo que nós sabemos, aquilo que nós cremos e aquilo que Deus sabe a teu respeito, aquilo que Deus pensa a teu respeito. Talvez tudo que Deus precisa é que você seja alguém que se recuse a desistir. Será possível que Deus esteja esperando para fazer mais do que jamais poderíamos imaginar e esteja procurando por toda a terra alguém que se recuse a acomodar? Será que talvez nessa noite Deus não está olhando para esse lugar, Ele não abriu esse lugar, e de lá dos céus e da presença do Espírito Santo aqui Ele está olhando e dizendo assim: existe alguém aqui que vai impactar Campo Grande, existe alguém aqui que vai impactar a China, existe alguém aqui que vai impactar a África, existe alguém aqui que vai impactar os seus vizinhos, existe alguém aqui que vai ser uma flecha nas minhas mãos. Talvez seja a hora de você pegar o arco, segurar suas flechas e começar a atirar. Afinal, qual o sentido de poupar as flechas? Você tem uma vida para usar tudo que lhe foi confiado, de modo que você pode igualmente não deixar nada para depois. Como fazer isso, irmãos? Como não desistir? Como não deixar de atirar a última flecha? Há uma coisa que eu preciso fazer e você precisa fazer: despeça-se do seu passado. Você precisa se despedir dele. O passado é bom só para contar história. O passado é bom só para passeio turístico e você ir no museu e ver. O passado é bom só para aprender com as experiências das pessoas, dos que já aprenderam, que já passaram por lá. Uma das coisas que eu tenho pensado e quero trabalhar no futuro com a igreja, que as nossas gerações, existem 4 ou 5 gerações, ou 3 mais latentes, que estão em conflitos. É hora de pessoas como eu, da minha geração, parar de ser o executor, e você que é jovem ser o executor, e nós temos um papel mais de mentor. É hora de transformar a sociedade, o mundo à nossa volta. Se não tomarmos cuidado com o futuro, ele será simplesmente uma extensão do nosso passado. Talvez o que você acha futuro, você está vivendo ainda preso a coisas do seu passado. Muito antes do lançamento das flechas que observamos, antes de Eliseu iniciar a sua carreira profética,
ele estava talvez como você que está aqui essa noite. Então você fala: pastor, isso aí é para quem é pastor, vocacionado, isso aí é para quem tem um chamado específico. Talvez você seja advogado, médico, dono de um comércio. Talvez aqui temos N profissões. Eliseu, meus irmãos, ele estava muito tranquilo. Ele era agricultor. A história conta, abra sua Bíblia aí em 1 Reis 19. Porque eu imagino que ele estava tendo uma vida normal, como muitos de nós levam uma vida normal. Mas quando Deus quer usar alguém, Ele chama. E aqui é o chamado de Eliseu. 1 Reis 19. Olha o que diz o versículo 19. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Talvez o Senhor está usando profeticamente essa palavra aqui, que através dessa palavra seja o manto dele que ele vai lançar, usando a minha vida para lançar sobre você nessa noite. Deus vai te chamar para ser essa flecha nas mãos dele. Talvez somente nos seus pensamentos mais profundos e nos desejos secretos, ele tivesse imaginado que um dia a vida dele fosse mudar. Talvez você que está sentado aqui nessa noite, nunca imaginou, talvez que nessa noite Deus possa dar uma guinada e mudar a sua vida. Talvez nessa noite o Espírito Santo vai te pegar de jeito, de tal maneira, que você não vai resistir, porque não vai ser a voz do pastor, mas vai ser a voz do seu Deus, do Espírito Santo de Deus falando com você, e o Senhor te chamando para você ser essa flecha nas mãos dele. Porque Eliseu, eu gosto muito porque ele estava ali trabalhando, talvez não estava fácil, era um trabalho manual, e o profeta Elias, mais velho, passa por lá, e de maneira inesperada, ele lança a sua capa sobre Eliseu e chama Eliseu para acompanhá-lo, chama Eliseu para segui-lo. Entre todos, ele escolheu Eliseu. O versículo 20 diz assim: então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. Talvez se o Senhor te chamar hoje, eu vou orar no final, você vai correr aqui para o altar, mas depois você vai falar assim: pastor, eu obedeci o chamado, mas tem algumas coisas que eu preciso fazer, eu preciso ainda beijar o meu pai, minha mãe, tem algumas coisas para resolver. Tranquilo, porque a palavra de Elias foi: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. E a minha esperança é que o Senhor faça algo com você nessa noite, que o Espírito Santo faça algo com você nessa noite. Eliseu deixa seus bois e corre atrás de Elias. Compreendendo todas as implicações do que acabara de acontecer, pede ele: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então seguirei. Elias responde, de uma forma tanto obscura e recatada, dizendo: vai e volta, pois já sabes o que eu fiz com você. Ele não explica nada, ele apenas coloca a capa ao redor de Eliseu e vai embora. Da mesma forma como Eliseu fez com Joás, que falou assim: atira as flechas na terra, ele também não explicou muito, falou: só faz isso. Há um paralelo entre o que Elias nos diz a Eliseu e o que Eliseu diz para Joás naquele dia, na história do lançamento das flechas. O ponto importante aqui, a não deixar passar, é que ninguém pode lhe dizer qual é o seu futuro. Eliseu não podia dizer para Joás qual era o futuro dele. Elias não disse para Eliseu qual seria o futuro dele. Você precisa dizer que o futuro, você precisa dizer que futuro você quer, que futuro você buscará, que futuro você precisa criar. Para Eliseu, esse é o momento de definição, quando ele deixa o seu passado para trás e encontra o seu futuro. Ele fala assim: eu não vejo mais futuro para mim se eu não estiver cumprindo para aquilo que Deus está me chamando. Não há futuro para mim se eu não for essa flecha nas mãos do valente. Porque o versículo 21 diz assim: Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Irmãos, o que ele fez? Ele foi lá, cortou aquele arado de madeira em pedaços, já pegou aquela madeira, enquanto o pessoal já estava matando os 2 bois, que era a junta de bois. Falou: gente, vai ter churrasco hoje, picanha, ponta de costela, maminha.
free, livre, todo mundo está convidado. 2 bois, a lenha já está aqui, o fogo está feito, vamos pôr a carne para assar. Acabou o boi, acabou a junta, não tem mais nada, se despede dos pais, e eu posso dizer assim: ele tornou apenas em pó e cinza aquilo que podia atrapalhar ele de avançar para o futuro que Deus tinha reservado para a vida dele. É um ato extremo de Eliseu. Era tanto uma declaração dizendo assim: não tem nada mais lá atrás que me prende, que me atrapalha de eu cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Não tem nada que me atrapalha de eu fazer, mas eu não vou fazer isso sem honrar meu pai e minha mãe. Por isso que eu falo que se pai e mãe abençoam, gente, aí depois não adianta, que o pastor não vai nem brigar. O pai e a mãe já abençoou, a gente só vai agora apoiar e orar. Por isso que eu prefiro que antes você for tomar decisões que são drásticas para o seu filho, procura o seu pastor, seu conselheiro, para depois, porque depois que você abençoou, seu filho está na benção. Não foi exatamente o que aconteceu quando Israel, irmãos, saíram do Egito, o que aconteceu com Eliseu. Um pouco diferente, porque Eliseu estava ali trabalhando. Mas lembra do povo no Egito? O povo estava gritando, falando assim: Deus, nós somos escravos, nós somos torturados, nós passamos aqui por humilhação, livra a gente. Deus envia Moisés e Deus livra o povo do cativeiro, Deus salva o povo. Eles chamaram por Deus para ser livres, só que depois eles reclamaram, porque havia um Egito ainda para eles voltarem. Não foi queimado o Egito do coração dele, não foi queimado as coisas do passado. Então tem uma frase que eu gosto muito: se o cativeiro continua sendo uma opção, nos veremos abdicando de nossa liberdade. Se tem coisas do seu passado, de pecado, de situações que você não deixou ainda, o cativeiro está sempre pronto ali para você voltar e continuar preso ali. Precisamos queimar tudo que é do passado. Simplesmente não costumamos chamar isso de escravidão. A gente chama isso de outro nome. Ah, mas eu vou perder meu conforto, pastor. Eu vou perder a minha segurança. Eu vou perder a minha garantia. Que garantia que eu tenho que se eu cumprir o chamado de Deus, que Deus vai cuidar de mim, que Deus vai me abençoar? Que garantia que eu tenho? Eu não estou dizendo que você não deve ter um plano B, C e D. A única coisa que eu digo é que você deve ter um plano que sempre aponte para o futuro em Deus, nunca para trás. Você deve se lembrar da história de Abraão. Quando Abraão ainda estava na Mesopotâmia, Deus falou com ele e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Um dos temas inevitáveis da Bíblia é que não podemos tomar posse do futuro. Deus não é e nem usa os seus profetas como cartomante. Tem muita gente procurando profeta para, de uma forma diferente, ler a mão, ver o futuro. Me fala o que vai acontecer. Eu já vi gente se dando mal. Eu vejo um canudo nas tuas mãos. O cara fala assim: formei. Se não entende, ele vê aquele canudo de oxigênio lá. É verdade, gente. Não é brincadeira não, porque a gente quer entender e quer receber palavra só que é boa. Mas se o profeta fala: você vai passar por um câncer, esse profeta não serve. Você vai passar pelo deserto, esse profeta não serve. Nós queremos videntes, cartomantes, ou que fala para você: olha, vai dar tudo certo, você vai ter vitória. O Senhor está nos chamando para sermos radicais na nossa maneira de servir Ele como flecha, porque depois que a flecha sai do arco, a flecha já não é mais dona de si mesma. O arqueiro que mandou a flecha sabe que ela tem um destino para cumprir, um propósito para cumprir. E foi exatamente o que Jesus fez há 2000 anos. O que Jesus fez por mim e por você é um chamado para não viver no passado, mas Ele criou um futuro para nós. Se o nosso passado não tivesse Jesus passado por ele, a gente estaria preso ainda ao nosso passado. Na verdade, essa é a narrativa central do que significa ser um seguidor, um discípulo de Jesus Cristo. Aquele que não lança a mão do arado, que não olha mais para trás, não é digno de caminhar com Ele. Talvez você se sinta desconfortável com as palavras minhas, mas não são as palavras minhas, são as palavras de Jesus.
Jesus disse assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez tenha filho que fala assim: olha, estou no caminho para ser discípulo, quanto eu aborreço minha mãe, o quanto eu aborreço meu pai. É a mesma coisa que eu falei de entender que a questão do canudo, né, de ser uma outra coisa. Você não entendeu nada do que Jesus está falando aqui, porque o Senhor Jesus sempre vai nos ensinar a honrar pai, honrar mãe. É o primeiro mandamento com promessa. O que Jesus está dizendo aqui é uma hipérbole, né? É uma palavra que está de uma maneira exagerada, dizendo para você: se eu não for o centro da sua vida, se eu não for a razão do seu viver, nada vai ter sentido na sua vida. Porque se sua mãe e seu pai existem, é porque eu trouxe eles à existência. Eu escolhi o seu pai, eu escolhi a sua mãe, eu escolhi o seu nascimento, eu, Senhor, fiz todas essas coisas. O que o Senhor está querendo dizer é que você será obrigado a escolher entre Deus e tudo aquilo que você mais preza. O que você mais preza na sua vida? Se não for Jesus, você não tem nada. Imagina uma matemática na vida, na sua mente. A gente é zero, então põe esse zero é você. Aí você tem uma esposa, põe outro zero na frente. Aí você tem filhos, põe outro zero na frente. Agora põe de Jesus de primeiro na sua vida. Você é 10, com a sua esposa você é 100, com seus filhos você é 1000, com seus amigos é 1 milhão. Tudo que você atrelar a Jesus tem valor. Tirou o alfa, acabou tudo. Tirou o ômega, é o fim, seu. Às vezes, porém, não são as pessoas que nos mantêm no passado, porque tem pessoas que nos mantêm presos no passado, tem pessoas que querem manter você presa no passado. Sabia disso? Tem pessoas que são até usadas por Satanás para fazer lembrar o seu passado. Eu lembro quem era você. Você não precisa me dizer, rapaz. O diabo me lembra tudo isso, só que eu lembro para o diabo também qual que vai ser o futuro dele, porque o meu já está garantido em Cristo Jesus. E na cruz do madeiro o meu passado parou, e uma nova vida, uma nova criatura só em Cristo. Então tem pessoas que querem lembrar e amarrar você no passado, mas muitas vezes o que nos amarra no nosso passado é o nosso senso de identidade, quem nós somos, quem somos. O passado é mais do que fizemos ou de onde estivemos, é quem somos hoje. Quer dizer que hoje pode ser um dia diferente na sua vida, porque o Senhor pode dizer para você hoje: do seu passado eu não me lembro mais, eis que eu faço novas todas as coisas na sua vida. Eliseu era agricultor, era isso que ele sabia, era nisso que ele era bom, ele era um sucesso nisso, ele tinha um futuro garantido, e a gente quer ter um futuro garantido. A vida que ele estava sendo chamado a fazer estava repleta de incerteza, instabilidade e até perigos. Como eu vou tirar flechas na terra? Eu sei que eu tirei flechas para o Oriente, eu sei que significa que tem o sol da justiça lá, eu sei que significa algo profético, eu sei que significa que Deus, mas quando eu atiro para a terra, o que significa isso? Significa que Deus vai colocar coisas nas tuas mãos para você fazer, e cabe a você simplesmente obedecer. Obedecer. Quando Elias tentou deixá-lo para trás, muitas vezes, lê uma hora com calma toda a história de Eliseu. Rapaz, Elias até falava para Eliseu assim: não, fica aí, não vem comigo. Não vou te deixar, eu vou com você. Fica aí, não, eu vou com você. Aí depois ele chegava no outro lugar e falava assim: cadê Elias? Ele foi para lá, mas ele foi para ninguém atrás dele. Os outros discípulos ficavam: vocês podem ficar, mas eu vou. E ele foi, e ele não desistia, e ele permaneceu, até que Elias falou assim: esse cara é discípulo mesmo. Esse cara, ele lança flecha, enquanto não acabar as flechas na aljava dele, ele não vai parar. O que você quer? Só unção dobrada de tudo que você é, só isso. Irmãos, ele nunca tropeçou no futuro, porque enquanto tinha flecha na aljava, ele continuava atirando. Eu vou atirar, eu vou continuar. Olha, se você me vê quando eu for levado, aí pode ser que você receba. Eu não vou perder isso aí não. Eu não vou perder esse momento. Eliseu poderia não estar preparado aos nossos olhos,
mas ele estava sendo capacitado por Deus para realizar aquilo que Deus queria fazer. Eliseu, antes de morrer, ele disse isso para Joás: toma as flechas, fere a terra. E o rei, é claro, feriu 3 vezes e parou. Parece incrível para Eliseu que o rei tivesse parado. Por que alguém pararia antes de Deus ordenar? Por que alguém se contentaria com uma vitória parcial? Por que alguém se contentaria com menos? Quem não atiraria sem parar até não restar mais qualquer flecha na aljava? Não foi por acaso que Eliseu morreu imediatamente. Falou assim: não dá mais, eu não aguento. Senhor, me leva logo, eu não aguento mais esse cara. O rei viveria sabendo que se contentou com menos. Sabe o que é se contentar com menos, meu irmão, minha irmã? É você se contentar em não ser uma flecha nas mãos do valente. É não ser uma flecha do Senhor. Eliseu, a história dele é tão tremenda que a Bíblia fala que quando Eliseu foi enterrado, depois tem um momento que os moabitas estão atacando e o pessoal está enterrando um homem. E para fugir, eles não vê outro recurso, então pegam e jogam aquele homem em cima da cova de Eliseu. E a história conta que aquele homem morto tocou nos ossos de Eliseu, o corpo dele tocou. Sabe o que aconteceu? Aquele homem ressuscitou. Pessoas que são flechas da mão do Senhor não morrem. Eles vivem para sempre, porque o Senhor já preparou um lugar nos céus. Pessoas que são do Senhor trazem vida mesmo depois da morte. Eu louvo a Deus quando eu vou no funeral de um crente, porque no dia do funeral do crente, muitas pessoas ressuscitam naquele dia para Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Creio que esse é um lembrete não tão sutil, que se você verdadeiramente viver antes de morrer, a sua vida terá poder que nem mesmo a morte poderá vencer. Minha pergunta para você nessa noite: então, o que você vai fazer? O que você vai escolher? Você vai se contentar com menos do que Deus pretendeu para você? Ou você vai continuar atirando a flecha até que não reste mais nada para você? Como eu disse, talvez a flecha primeiro são seus filhos, mas essas são as flechas da vitória. Mas tem flechas que você vai ter que ficar atirando no chão pelos seus filhos e não parar de atirar enquanto tiver flechas na aljava. Talvez você vai ter que orar mais pelos seus filhos. Não desista de orar por eles. Não desista, como o pai do filho pródigo, de falar assim: eu vou continuar esperando esse filho, essa filha, ele vai voltar, ela vai voltar. Não desista do projeto que você tem. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Não desista das coisas que Deus tem para realizar. Talvez você fale: eu estou com câncer, pastor. Aquele livro que eu falei para você, que eu li esse livro, esse homem estava achando, falou assim: essa última flecha eu vou atirar. E foi nessa hora que Deus agiu na vida dele. Não deixe nenhuma flecha na aljava. Sabe o que significa isso? E que novos arqueiros Deus está levantando e enchendo as suas aljavas para cumprir o propósito dele. Quero finalizar falando sobre aquele que é a nossa flecha da vitória. Eu não combinei com o pastor Christian, mas até aquela canção do Meu Alvo é Cristo, até os meninos profeticamente, acho que Deus preparou para se puderem dançar ainda de novo ali daqui a pouco, já está se preparando. Eu quero dizer para você que essa flecha que foi atirada para o alto, que ele falou assim, flecha da vitória, essa flecha simboliza Jesus. Jesus é a nossa flecha da vitória. Assim como ele subiu aos céus, um dia ele voltará com todos os seus arqueiros, com todos os seus anjos, milhares de milhares, e ele voltará, não mais como uma flecha, mas ele voltará como Rei dos Reis, com todos os seus arqueiros, com todos os seus querubins, serafins e os seus anjos, para buscar você e buscar a mim. Jesus é o maior exemplo para nós. Jesus, ele pronunciou
uma palavra que foi traduzida, na tradução ela em duas palavras. Ele disse uma palavra, mas que traduzida ela significa está consumado. Sabe o que significa? Jesus atirou todas as flechas. Sabe quando o salmista diz: levantai, ó portais eternos. Eu gosto muito de dizer essa palavra. Para que entre quem? O Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o arqueiro poderoso nas batalhas. Ele atirou todas as flechas. Jesus, ele deu tudo dele. Sabe quando você foi formado? Quando o Senhor pegou você do pó da terra para formar o homem. A Bíblia fala que depois de formar ali o modelo, precisava colocar a imagem e a semelhança. Você sabe o que foi feito? O Senhor soprou o fôlego de vida. Você sabe qual foi o último ato de Jesus lá na cruz? Após dizer está consumado, pode ler lá. Jesus expirou. Ele entregou todo o sangue, mas ele entregou até todo o fôlego dele. Ele nos amou até o fim. Ele consumou tudo que era para fazer. Até o fôlego dele. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Que Deus é esse? Dê mais um pouco, caminhe mais uma milha, entregue o seu fôlego total por essa batalha. Atire todas as flechas. Você estava pensando em desistir? Não desista do seu filho, não desista da sua filha, não desista daquilo que o inimigo está soprando para você desistir, porque o Senhor está levantando hoje aqui arqueiros e flechas.